Então, nossa palestra de hoje está a cargo do companheiro Hélio Tinoco Reis, e ele falará os 3 Is do perdão de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos e queridas aqui da Sociedade de Estudos Espíritas Irmão Tomé, companheiros que também nos assistem pela transmissão ao vivo através do canal do Facebook, uma boa noite a todos nós. Queridos, é uma alegria a gente poder estar reunidos mais uma vez para repensarmos o Evangelho de Jesus, para tentar compreender esse Jesus que durante tantos séculos nós temos não interpretado corretamente. Talvez não tenhamos compreendido porque o nosso nível de ignorância ou de limitação ainda era muito distante de ser possível de termos entendido quando ele esteve aqui entre nós. No entanto, os séculos vão se passando, ocorre um amadurecimento da consciência do espírito imortal, o pensamento religioso vai se formando e cada vez mais vamos entendendo Jesus. E entendê-lo, e compreendê-lo, e ouvir a sua mensagem, será desafiador para cada um de nós, porque será determinante a prática do seu Evangelho para conquistarmos paz e felicidade. Meus irmãos, não viemos aqui nessa casa por acaso. Viemos aqui para ser relembrados mais uma vez de algo extremamente importante e necessário, que temos algumas vezes deixado para depois, que é a necessidade de praticarmos o perdão. Então que Jesus e a equipe espiritual do irmão Tomé, em especial os companheiros que dirigem, que coordenam essa parte da doutrinária, que eles possam se utilizar de mim, encontrar em mim os recursos necessários para que possamos estabelecer aqui a linguagem do coração, a fim de que saiamos todos, encarnados e desencarnados, melhores dos que estamos chegando. Então que a bênção de Jesus seja com todos nós. Meus irmãos, há uma passagem do Livro dos Espíritos, a questão 196, onde Allan Kardec perguntaria aos benfeitores espirituais se para evoluir, se para atingir a felicidade, seria necessário passar pelas vicissitudes da vida corporal. E os benfeitores espirituais, de forma muito clara e incisiva, dizem a Allan Kardec que sim, que não haveria um outro processo sem o qual nos aprimoraríamos e conquistaríamos em nossos corações a paz, o equilíbrio, a harmonia interna e a felicidade. Mas dentro da resposta, os amigos espirituais fazem 2 importantes colocações. Dizem que muitos passam pelas provas reclamando, murmurando, se lamentando excessivamente. E por conta disso, retardam a felicidade a que estão programados. No entanto, um outro grupo, aquele que aceita com resignação as provas, ele consegue encurtar o caminho. Meus irmãos, a pergunta é, até quando vamos escolher a dor ao invés do amor? Todos nós, presentes aqui, quer encarnados, quer desencarnados, estamos predestinados, é uma fatalidade espírita, a sermos seres perfeitos e felizes. Não há como evitarmos isso. Podemos sim retardar ou acelerar. Todas as vezes que retardamos, bater-nos à porta a dor. A amiga dor, nos convidando a retomar o caminho correto. Mas todas as vezes que optarmos pelo trabalho, pela luta pessoal de reforma íntima, optarmos pelo amor, o caminho será encurtado. Até quando, meus irmãos, vamos abrigar em nossos corações detritos oriundos da falta do perdão, mágoas, ressentimentos, desejos de vinganças, a alegria por um adversário nosso ter passado por alguma dificuldade pior? Até quando? Sabotando a nós mesmos e a nossa própria felicidade. Meus irmãos, falar de perdão é fundamental. E precisamos nessa noite questionar o nosso próprio conceito, sim, porque ao longo das encarnações nós formamos conceitos, apoiados esses conceitos num banco de informações. Alguns conceitos são equivocados. Talvez fazer justiça com as próprias mãos
seja um deles. Talvez aquela ideia de que se foi ele que me ofendeu e me agrediu, deve ser ele que tem que procurar pedir desculpas. Indo no raciocínio até lógico, no entanto, contrário à proposta de Jesus. Mas então qual é a proposta de Jesus? O que significam os 3 Is do perdão do Cristo? Para começar a trabalhar esse tema, meus irmãos, é preciso que pensemos que a proposta dessa noite vai trazer-nos a visão de Jesus com relação ao perdão. O perdão na visão do Cristo da terra. Mas a pergunta primeira é, por que nós buscamos a visão de Jesus? Alguns segmentos religiosos que pouco conhecem do Espiritismo, têm dito de forma equivocada que nós espíritas não somos cristãos. Deveriam vir até aqui para ouvirem a nossa visão com relação a Jesus. E por que buscamos então essa visão? Hoje para o perdão, mas que deve ser buscada para qualquer assunto referente à nossa vida. Por que buscamos a visão do Cristo? Há uma questão central de O Livro dos Espíritos, que nós bem sabemos de cor, onde Allan Kardec vai perguntar aos amigos espirituais, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Meus irmãos, observem que o tempo do verbo é presente. Deus está oferecendo Jesus agora, nesse instante, para que eu possa então checar os meus conceitos, fazer meus altos questionamentos, olhar para a minha verdade, que talvez não seja tão real assim, e começar a me desafiar, a substituir o meu conceito arcaico, que me felicita pela proposta desafiadora dos novos conceitos trazidos por Jesus. Mas observem só, diante da resposta, os amigos espirituais vão dizer que é Jesus. O tipo, o modelo, o guia perfeito, o exemplo que todos nós deveríamos seguir. Se é dito isso, com certeza somos cristãos. Mas diante da resposta, a menor resposta de O Livro dos Espíritos, no entanto, talvez a mais importante delas, Allan Kardec faz um comentário. O codificador tece um comentário. E ele diz assim, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. Meus irmãos, nós um dia seremos tais quais Jesus. Sim, foi por isso que o mestre querido disse-nos certa vez no seu evangelho que nós faríamos as obras que ele fez e ainda seríamos capazes de as fazê-las maiores ainda. Ele não enxergava o ser, o espírito ainda limitado em construção que somos. Ele já percebia por detrás desse espírito frágil as potencialidades que vão nos levar a um dia sermos como Jesus. Mas seguindo, Allan Kardec ainda amplia o seu comentário dizendo, Deus nos ofereceu Jesus como o mais perfeito modelo e faz um adendo fundamental. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então Jesus e o seu Evangelho deveriam ser entendidos por nós cristãos espíritas como orientadores, para que pudéssemos avançar na nossa caminhada em direção à conquista da perfeição moral e, em consequência disso, encontrarmos a felicidade plena e real. Mas voltando para o tema, meus irmãos, já que o motivo pelo qual buscamos a visão do Cristo é porque ele é nos apresentado como nosso modelo, qual seria a visão de Jesus? Sim, o motivo já temos. Qual seria a visão? Eu capturei essa tela na internet, uma visão de Jesus do alto da cruz, enxergando lá os pés, aqueles que o haviam sacrificado e alguns dos seus seguidores, em especial a chamada 4 mulheres da cruz. Mas o texto que eu quero apresentar está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. Observem comigo, meus irmãos, acompanhem o raciocínio espírita. Diz assim, o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem expia o seu passado. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo,
Os amigos espirituais apresentam o planeta Terra como sendo um planeta presídio e um planeta hospital. É óbvio que os adoecidos, os devedores, frequentarão esse planeta. E é óbvio também que nós não estamos aqui por acaso, meus irmãos. Nós temos uma história pregressa, talvez de extrema violência, aonde aprendemos consecutivamente a odiar, a guardar rancor. Por exemplo, se quisermos citar uma questão atual, quem de nós aqui não aprendeu a ficar de mal? Era algo cultural, familiar. Enchíamos as bochechas de ar e batíamos nelas, como se tivéssemos zangado com alguém. Cultural. Então ele está dizendo que o Espiritismo então diz que a Terra é esse planeta. Então o que podemos esperar desse mundo, meus irmãos? Se não oportunidades de nos autocorrigir, de nos tratarmos, de nos melhorarmos, de aplicarmos os efeitos do remédio do Cristo para curar as principais doenças do espírito imortal, que segundo Allan Kardec, são o orgulho e o egoísmo. Mas segue Allan Kardec, segue os amigos espirituais dizendo, mostra então o Espiritismo o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração, vejam, que garante a felicidade em existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Meus irmãos, quando nós entendemos a lógica espírita e entendemos que passamos por dificuldades essas que são resultados das atitudes, das escolhas equivocadas do ontem, essa compreensão nos traz um profundo consolo e conforto. Enfrentamos a dor, sabendo que estamos pagando uma dívida e que mais tarde estaremos livres dela. E que essa liberdade nos aproximará mais de Deus e da felicidade. Mas completa então dizendo, segue os benfeitores espirituais, sabe que o sofrimento, lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe apossa a alma. A ciência espírita, meus irmãos, provando de forma enfática de que a vida prossegue após a morte. Não termina no túmulo. Nós continuamos, somos seres imortais. E se somos seres imortais, deveríamos pensar nas atitudes que temos tomado hoje, alimentadas atitudes essas pelos conceitos que formamos. Viemos aqui essa noite, meus irmãos, para questionar nossos conceitos e tentar aproximá-los dos conceitos de Jesus. Então, sim, agora conclui o texto, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo, até o final do caminho. Meus irmãos, a visão de Jesus é aquela dando-lhe a ver do alto. Por isso que Paulo de Tarso, fazendo um registro na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, ele escreve assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. A visão do Cristo é a visão do alto. E o convite paulino, que se renova hoje, é buscai as coisas do alto. Ou seja, buscai a visão de Jesus. Nessa noite, com relação a perdão. Mas na nossa rotina, com relação a qualquer assunto. Meus irmãos, se criássemos o hábito de nos perguntar mais vezes por dia o que faria Jesus se estivesse em nosso lugar, nessa situação ou naquela outra, tenho plena certeza que nós acertaríamos mais e erraríamos muito menos. Mas a visão do Cristo, então, é a visão do alto. Que visão é essa? Desdobrando a visão de Jesus. Mateus 3, versículo 2. O primeiro discurso de Jesus. Ele teria saído pela Galileia dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
Há traduções da Bíblia, pode ser que a sua seja essa, diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que significa esse reino dos céus? Meus irmãos, o Cristo dizia naqueles dias informações que nós não conseguimos entender. E ele as repete hoje, em inúmeros momentos, por meio de um livro, por meio de uma palestra, que assistimos pela internet ou pessoalmente, através de um comentário de um companheiro. Ele vem de novo nos pregar a realidade espiritual. Nós somos seres imortais. Não somos um ser físico. Nós estamos temporariamente vivenciando uma experiência humana necessária para construirmos valores no espírito imortal. Simplesmente isso. E quando nós pensamos nisso, nos lembramos daquela prece do Cristo, onde ele fez por nós, registrada por João, capítulo 17, versículo 14, onde ele diria, ele oraria pelos discípulos que viriam. E ele diz assim: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Meus irmãos, não pertencemos a esse plano. Somos seres espirituais estagiando na matéria necessariamente. Não somos um corpo. Nós temos um corpo. Na verdade, somos um espírito. E esse espírito imortal é responsável pelas escolhas e atitudes que faz. Levaria poeta chileno chamado Pablo Neruda deixar-nos uma frase onde ele diz que nós somos livres para fazer escolhas, mas somos escravos das consequências. Meus irmãos, que tipo de escolha eu tenho feito? Movido por que conceito? Será que o meu conceito de perdão não tem me paralisado? Não tem feito me tornar mais sofredor ainda do que eu deveria estar? Observem só, mas seguindo, quando falamos em seres responsáveis, me lembrei também de uma outra fala de Paulo de Tarso. Agora, capítulo 14, o versículo 12 da carta aos Romanos. Paulo vai dizer assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Espíritos imortais, responsáveis pelas escolhas que fazemos. Meus irmãos, para falar de perdão, qual é o conceito de perdão? Esse perdão que eu quero apresentar aqui, na visão de Jesus, ele se transforma então em o perdão. Não há conceito melhor de perdão do que o trazido por Jesus. E esse perdão, para nós começarmos a desenvolver e compreender, ele tem, e fui até o dicionário, e o conceito de perdão no dicionário, uma remissão de uma falta ou de uma ofensa. Na tentativa de desdobrar e aprofundar o entendimento, eu fui buscar no mesmo dicionário o que é remissão. E diz que remissão é uma absolvição, indulgência, sentimento de compaixão ou de misericórdia. Meus irmãos, eu fiquei muito feliz quando encontrei esse conceito. Porque não é um dicionário religioso, é um livro comum, um dicionário secular, que nós usamos no dia a dia. Esse encontrei na internet, mas ele está dizendo que perdão precisa trazer consigo a ideia de compaixão e misericórdia. Compaixão, me compadecer da dor do outro. Misericórdia, entender limitações, fraquezas. Relevar erros seria o conceito mais profundo de perdão. Então, baseado nessa ideia, nós fomos até a questão 886 do Livro dos Espíritos, e foi lá que nos inspiramos para trazermos os 3 Is do perdão de Jesus, que vamos apresentar daqui a alguns instantes. Mas vejam só, lá na questão 886, Allan Kardec vai perguntar aos amigos espirituais qual o conceito, qual o entendimento da verdadeira caridade na visão de Jesus. E os amigos espirituais vão responder que a caridade ali é apresentada em 3 aspectos. Primeiro, a benevolência para com todos. Em segundo lugar, a indulgência para com as imperfeições alheias. E, por fim, insiste em falar em perdão das ofensas. Então, com base nisso, inspiramos nos 3 Is do perdão de Jesus. Os companheiros ficaram curiosos para saber quais são os Is? Vamos lá então, vamos apresentá-los de um a um. Comecemos. O primeiro perdão, o perdão imediato. O segundo perdão,
o perdão incondicional e, por fim, o perdão imparcial. Vamos trabalhar cada um deles de forma didática, não para sairmos daqui, meus irmãos, compreendendo a visão de Jesus com relação a perdão, não, mas para desafiar a nós mesmos, a sairmos daqui com uma condição melhor de colocarmos o perdão em prática. No final dessa palestra, vamos apresentar 2 impositivos importantes, também com a letra I, que vão nos ajudar a colocar em prática os 3 Is do perdão de Jesus. Meus irmãos, eu queria dar uma oportunidade aos companheiros, porque, como diz Jesus, a quem mais for dado, mais será cobrado. Se alguém desejar sair agora, porque depois que ouvimos, que vamos ouvir aqui, nós seremos cobrados. Alguém quer sair? Gente, estou brincando, hein? Ninguém saia não. Vamos então começar? Vamos desdobrar. Perdão imediato. O texto para ser trabalhado está no Sermão da Montanha, aonde Jesus apresentou-nos as bases de sua doutrina, capaz de transformar o mundo, e tem conquistado esse objetivo. Mas vamos lá, capítulo 5, versículo 25 e 26. Muito lido nessa tribuna e em outras tantas, e por nós, em vários momentos da vida. Diz assim o texto: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Meus irmãos, será que nós sabemos qual é o conceito de depressa? Sabemos sim. O dicionário vai dizer que depressa é com pressa, rapidamente, em pouco tempo, em breve, sem demora. Nós sabemos o que é depressa. Vou dar um exemplo. A esposa quer trocar de fogão. Ela está preiteando aquele fogão Electrolux, de aço escovado, inclusive a lateral não é pintado de cinza, é aço escovado. 5 queimadores, o do meio um pouco maior. 2 fornos a gás independentes. Pode usar um ou os 2 ao mesmo tempo. E de repente você está em casa, na cozinha, tomando uma água, e ela está diante da TV, e começa a propaganda do fogão, que durará 30 segundos. Nos primeiros momentos ela vai gritar: meu amor, vem aqui depressa ver o fogão que eu quero. Você precisa abandonar o copo no ar e sair tal qual uma flecha em direção à televisão para assistir os últimos 8 segundos, para que as coisas acabem bem nessa noite. Nós entendemos o que é depressa. Meus irmãos, por que ainda deixamos para depois? Por que ainda escolheremos o caminho da dor e do sofrimento? Por que não optar pelo caminho do amor e do trabalho? Quantas vezes, meus irmãos, o nosso conceito está ainda muito conflituoso com o de Jesus? Não seria a hora de abrirmos guarda, de sermos flexíveis, de ceder, porque Jesus sabia que o perdão, quanto mais rápido for exercido, melhor será para a nossa saúde espiritual, física, emocional. O perdão é necessário. Nós sabemos o que é depressa. Por que deixamos para depois? Mas observem só, seguindo o raciocínio, há uma outra tradução da Bíblia, que ao invés de concilia-te, vem reconcilia-te. Aqui eu fui tentado a transformar a palestra nos 4 Is, mas ia ficar um pouco longa. Seria o I de insistente. Perdão insistente. O perdão 70 vezes 7. O perdão que não mede esforços. O perdão aonde eu continuo, mesmo ouvindo nãos e maus tratos. Porque eu sei que o perdão liberta primeiro a mim. Li há um tempo atrás um livro que não é espírita, e o autor dizia que perdoar é como soltar um preso da cadeia e depois perceber que o preso somos nós mesmos. Quantas vezes, meus irmãos, presos ao passado, atrelados a uma dor, a um desentendimento, por décadas, séculos e às vezes por milênios, num processo complicado de obsessão. Mas o perdão reconcilia-te depressa, porque senão poderemos correr o risco de sermos encerrados na prisão. Mas que prisão seria essa? Eu fui até
o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 10, itens 5 e 6, Allan Kardec vai dizer dessa prisão. Ele vai explicar muito bem, com muita propriedade, que a prisão é o corpo material. Meus irmãos, guardem isso, enquanto não pudermos um dia olhar nos olhos de todos, sem nenhuma ponta de ressentimento ou mágoa, vamos precisar reencarnar. Quantas vezes necessárias forem para atingirmos a performance de perdão ensinada e exemplificada por Jesus. Essa prisão do corpo material, então, é a necessidade da encarnação. Então, será, meus irmãos, que eu posso retardar o meu processo de perfeição moral? Eu posso também acelerá-lo? Sim, são escolhas que fazemos quando confrontamos os nossos conceitos com os de Jesus e nos desafiamos a tentar substituir os nossos pelo dele. Meus irmãos, nossa luta nos últimos 2000 anos tem sido a mesma, de forma repetitiva, e muitas vezes temos sido vencidos. De um lado, o império do orgulho e do egoísmo, do outro lado, a proposta revolucionária de Jesus. E quantas vezes mais vamos declinar a favor dos nossos delitos e dos nossos erros, repetindo mais uma vez experiências dolorosas do passado. Até quando? Optando pela dor. Meus irmãos, no entanto, agora estamos muito mais conscientes. Temos a nosso favor a ferramenta do Espiritismo, que tem facilitado entender Jesus e a sua fala. Talvez seja a hora, meus irmãos, de um posicionamento. Não a favor do Cristo, não a favor do Espiritismo, a favor de nós mesmos, de uma vez por todas, para encerrarmos uma luta, para colocarmos no lugar do nosso conceito equivocado de perdão, o conceito de Jesus. Primeiro perdão, o perdão então imediato. No versículo 26, dando seguimento, os benfeitores espirituais vão dizer, Jesus vai dizer, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares até o último ceitil. Allan Kardec, no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, mesmos itens 5 e 6, ele vai dizer, não saireis de lá, da prisão do corpo físico, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Meus irmãos, compreender, satisfazer a justiça de Deus. Esse Deus que é bom, que é justo, que é amoroso, que é soberanamente bom e justo. Esse Deus que João Evangelista, na sua primeira carta, vai trazer a melhor designação. Ele vai dizer no capítulo 4, versículo 8, no final, Deus é amor. Meus irmãos, o conceito espírita de Deus é que Deus é amor. Deus não pune e Deus não castiga. Esses são conceitos humanos. Nós somos até a Gênesis bíblica e veja, meus irmãos, um raciocínio lógico equivocado. Fomos até a Gênesis de Moisés, primeiro livro da Bíblia, e lemos lá, Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. Então fizemos um raciocínio. Bom, se Deus é a minha imagem e semelhança, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, Ele, Deus, é a minha imagem e semelhança. E criamos um Deus antropomórfico, um Deus que odeia, um Deus que se vinga, um Deus que nós aprendemos na infância a temer. Não faz assim, porque Papai do céu castiga. Meus irmãos, Deus não castiga. Deus é incapaz de fazer qualquer tipo de mal. Deus apenas ama. Quem nos castiga somos nós mesmos. Quando fazemos escolhas equivocadas, conscientes disso ou não. Os resultados virão inevitavelmente. Esse raciocínio espírita perfeito, ele livra-nos daquela ideia, então, da revolta contra Deus. Quantos de nós, meus irmãos, na invigilância, na infantilidade espiritual, ficamos zangados com Deus, porque Deus não fez da forma que eu queria. Que Deus é esse? Eu vou substituí-lo por um outro. Meus irmãos, Deus não pune e não castiga. Nós colhemos resultados. Devemos e podemos fazer as pazes com Deus, aceitando as dificuldades como sendo naturais dos investimentos que cometemos. Mas voltando para o tema, meus irmãos, seguindo adiante, então o primeiro perdão
O perdão imediato é o perdão já. É o perdão que levaria Chico Xavier a deixar-nos uma frase que eu quero utilizá-la aqui como complemento da ideia para avançarmos para os outros is. É aquela frase que Chico vai dizer: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Meus irmãos, ninguém pode. Você não pode voltar atrás. O passado está registrado, cristalizado. Não podemos voltar atrás. É uma fantasia. Talvez algumas vezes voltamos, achamos que se voltássemos no passado, agiríamos de uma outra maneira, diferente. Fazemos conosco algo extremamente covarde. Voltamos na nossa história, há 10 anos atrás, naquele delito, naquele aborto, naquela falcatrua qualquer, e pensamos assim: eu não agiria se eu pudesse voltar atrás da forma que eu agi. Um engano, meus irmãos. Nós agimos com a bagagem emocional e sentimental que tínhamos. Se voltássemos no tempo, agiríamos exatamente da mesma maneira. É covardia voltar no passado com a cabeça que temos hoje. Aceite o seu passado, deixe o passado onde ele deve estar, no passado. Mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Meus irmãos, nós nos incluímos. Os desencarnados presentes aqui têm hoje uma oportunidade preciosa de retomarem suas caminhadas em direção a Deus. Qualquer um de nós pode recomeçar e recomeçar agora. O agora faz a diferença. O agora é o nosso momento mais importante. A mensagem de Bezerra de Menezes, que o companheiro Roberto colocou, que foi exposta aqui na tela de projeção, agora é o momento mais importante da nossa vida. Porque agora eu posso mudar de conceitos. Eu posso rever meus conceitos e fazer uma escolha nessa noite pelo perdão imediato, pelo perdão já. Sabia Jesus que, conservando detritos deletérios no coração, nós poderíamos adoecer. Então o perdão é um antídoto. Quantas doenças, meus irmãos, psicossomáticas, quantos cânceres que vamos desenvolver, porque não perdoamos. Então o perdão seria uma proteção, uma blindagem anti-mágoas, para preservar o nosso coração. Perdão imediato. Tudo bem, meus irmãos, até aqui? Podemos avançar? O segundo tipo de perdão, perdão incondicional. A palavra incondicional vem de uma junção de duas palavras. Primeiro, condição, que significa o que determina ou não a realização de alguma coisa. Voltemos ao marido na sala, vendo os últimos 8 segundos do fogão Electrolux, sem fazer propaganda para a Electrolux, claro. E ele vai dizer: meu amor, esse mês não tenho condição. Condição é se eu posso ou não fazer alguma coisa. Mas o in é um morfema que tem o sentido de privar, de negar, de ser contrário. Então, se nós pensarmos em perdão incondicional, é o tipo de perdão sem impor condições. Perdão que não impõe condições. Meus irmãos, estamos no nível de maturidade espiritual ainda muito infantil. Quantas vezes nós fazemos assim? Vê se você não faz. Olha, eu vou te perdoar dessa vez, Vera. Nós temos que prometer que nunca mais vai fazer isso ou aquilo outro. Meus irmãos, nós não podemos prometer isso. Nós somos seres em construção. Ninguém pode garantir que não errará mais, nem nós mesmos. Mas o outro, na ânsia de receber o perdão, promete. E mais tarde eu digo: ele me decepcionou mais uma vez. Você esperava a decepção? Uma decepção programada? Nós somos seres fracos, ainda em evolução. Não podemos garantir que não erraremos mais. A nossa garantia é de tentar hoje não cometer novos erros. É aquela fala de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, quando ele faz o conceito de homem de bem, ele vai dizer que o homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor do que foi ontem, e amanhã haverá de procurar ser melhor do que hoje. Aí sim, uma procura, uma tentativa, uma luta para ser uma pessoa melhor. Mas o perdão incondicional, aquele que não impõe condições. Lembro do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de amai os vossos inimigos.
No capítulo item 3, ele diz assim: amar os inimigos. São 8 orientações práticas de como amar os inimigos. Ele vai dizer, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Quantas vezes, meus irmãos, nós, cristãos, espíritas, em evolução, buscando ser melhores, temos sido obstáculos para a reconciliação. Porque impomos condições impossíveis de serem atingidas. Será que não é hora de repensar? Será que meu tipo de perdão é ensinado pelo Cristo como incondicional? Será que é esse o perdão que eu tenho vivido? Meus irmãos, o texto para trabalhar esse perdão, então, mediante nenhuma condição, também está no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 38 a 45. Vou lê-los e fazer alguns comentários breves, porque o relógio vai avançando, eu ia dizer a passos largos, mas o relógio não dá passos, né? Vai caminhando acelerado. Mateus 5, 38 a 45. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Meus irmãos, essa fala, adotada por Moisés, ela tem origem no Código de Hammurabi, em 1780 a.C. Quantas encarnações, quantas seguidas que temos ouvido a vingança como aprendizado. Olho por olho, dente por dente. Quando Cristo veio abolir essa questão, nós não entendemos. Talvez seja agora, com o advento do Espiritismo, com o Evangelho mais esclarecido, que nós estamos compreendendo pela primeira vez que a vingança não resolve os nossos problemas. Revidar uma ofensa é produzir uma nova ofensa, dando direito ao outro também de revidá-la mais uma vez. E quantas vezes nós nos vemos num processo continuado de vingança, morte, sangue e tragédia em várias famílias, porque não conseguem estancar as agressões e ofensas com a atitude do perdão. Mas segue Jesus, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, ele é o nosso exemplo, que não resistai ao mal. Mas se qualquer te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. Meus irmãos, a interpretação aqui pode ser literal, sim, mas ela quer dizer, acima de tudo, se alguém te tratar mal, trate-o bem, ofereça a outra face da moeda. O outro lado, se alguém te censura, seja você que o compreenda, se coloque no lugar dele, sinta-o como um irmão adoecido, que ainda precisa ofender alguém para sentir-se forte. Meus irmãos, diante dessa fala, Paulo de Tarso, no capítulo 12 da carta aos Romanos, e eu queria aqui abrir um parênteses, recomendar aos companheiros que estão nos assistindo pelo Facebook e também aqui na casa, que lessem o capítulo 12 da carta aos Romanos. Paulo foi extremamente inspirado quando escreveu essa carta. No versículo 21 ele vai dizer assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não adianta, meus irmãos, revidar o mal é fazer o mal também, é fortalecer o mal. O caminho para eliminar conflitos é o perdão, é devolver o mal com o bem. Tudo bem, meus irmãos, estão me seguindo? Vejam só, voltamos ao texto de Jesus, do Sermão da Montanha. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daqueles que quiser que lhe emprestes. Ele está dizendo, meus irmãos, qualquer. Porque é mais fácil perdoar o chefe do que perdoar um subordinado. Mas ele está dizendo que o perdão incondicional é aquele direcionado a qualquer pessoa. Não importa o que ele fez, nem quantas vezes ele fez. Não importa se está fazendo. O perdão liberta-nos. William Shakespeare, famoso dramaturgo inglês, teria dito certa vez que sentir e guardar ressentimentos é como tomar venenos e querer que o outro morra. Nós estamos adoecendo porque não aprendemos o perdão aos moldes de Jesus. Mas seguindo, meus irmãos, ele completa então o texto. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Meus irmãos, ouvimos isso. Há traduções da Bíblia que diz: odiarás o teu inimigo. Nós aprendemos a odiar. Faz parte do meu banco de informações. Está grafado no meu psiquismo imortal. É hora de começar a questionar se a minha verdade é real.
Se eu não preciso mudar de conceito em nome da minha própria paz, do meu próprio equilíbrio, da minha felicidade. Completa Jesus dizendo: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus. Meus irmãos, se tiver agora à memória alguma pessoa que você tenha dificuldade de conviver, talvez ele tenha realmente essa índole difícil, seja alguém que nos provoque, comece a obedecer à fala de Jesus. Comece a orar por aqueles que vos odeiam e vos maltratam. Comece a orar. Faça uma experiência prática. Comece a orar por ele. Coloque o nome dele no livro de prece da casa. Coloque no seu culto do Evangelho no lar. Experimente fazer isso. A oração produz eflúvios de amor. E o amor é perceptível além dos limites do corpo físico. As pessoas sentem a distância. E costuma, pelo menos, aliviar um pouco as tensões. E quem sabe no futuro, gerar uma reconciliação. Comece hoje. Isso você pode fazer. Não é difícil. Comece a orar por ele. Inclua o nome do companheiro difícil nas suas preces. Até porque ele hoje é o difícil. Quem sabe não fui eu o difícil dele ontem. E ele vem num processo de cobrança. Na verdade, o meu credor. Mas seguindo o raciocínio, ele completa dizendo, não é? Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que os maltratam e perseguem. Então, meus irmãos, João de Ângeles, benfeitor espiritual de Divaldo Franco, tem uma frase que eu queria propor aos companheiros decorarem. Não é difícil. E utilizarem durante a semana. A frase diz assim: o mal que me faz mal não é o mal que as pessoas me fazem. Olha que pensamento inteligente. O mal que me faz mal é o mal que eu faço para as pessoas. O mal que eu faço produzirá inevitavelmente resultados em mim. Deixe que o outro se responsabilize pelas suas ações, pelo mal que faz. Será ele que dará conta. Não faça porque ele faz. Escolha a proposta do perdão incondicional. Não imponha condições. Então, meus irmãos, o segundo tipo de perdão, tudo bem até aqui, meus irmãos estão acompanhando? Perdão incondicional. O terceiro tipo é o perdão imparcial. É esse que fala do perdão justo. Esse que fala do perdão com igualdade. O perdão irrestrito, amplo. Esse perdão que deveria levar em consideração a todos de forma igual e justa. Porque algumas vezes é fácil perdoar algumas pessoas, porque até temos interesses nisso. Mas o perdão deveria ser preventivo, para todos de forma igual e intensa. Mas observem só, o perdão imparcial, ele tem uma condição. E a condição está no capítulo 6, versículo 4, versículo 14, também do Sermão da Montanha, onde o Cristo vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Meus irmãos, há uma condição. Se eu não perdoar o meu irmão de jornada, se eu não compreender as suas atitudes, se eu não me colocar no lugar dele, se eu não quebrar de dentro de mim os resíduos de mágoa e ressentimento, Deus não poderá me perdoar. Precisamos perdoar primeiro. Diz o evangelista, um dos espíritos que está na codificação, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 21, ele diz assim: aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Porque não se pode amar a Deus a quem não viu, aquele que não ama a seu irmão a quem vê. Duro na palavra. Será, meus irmãos, que eu tenho compreendido a dureza do Evangelho como sendo um redirecionamento de atitudes e ações, um repensar de conceitos? Não simplesmente para entender intelectualmente, mas para me desafiar a colocar o perdão em prática. Extremamente necessário a nossa paz e felicidade. Mas vamos seguir então. Então esse perdão imparcial, o texto a ser trabalhado, Paulo, carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 20, diz assim: portanto,
Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Ele está falando do inimigo. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. A visão judaica de recompensa, de luzes, de esclarecimentos àqueles que se desafiam a vencer as más índoles e darem aos adversários o seu melhor. O amparo, o socorro, a compreensão, a tolerância e não a vingança e não revide. Nesse mesmo contexto, Paulo de Tarso complementa a ideia, agora é carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Ele vai dizer assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, vejam, perdoando-vos uns aos outros, e diz mais, como também Deus em Cristo vos perdoou. Meus irmãos, é aquele que é o nosso modelo e exemplo. Perdoou-nos as limitações e dificuldades, nos compreende, não nos condena. Na verdade, somos nós mesmos que nos autocondenamos por equívocos, por um conceito equivocado, pela ideia do pecado original, pelo castigo, pela punição. Deus não pune, Deus apenas ama. Muitas vezes, meus irmãos, nós não nos perdoamos, mas o Cristo nos perdoou. E aí, lá no livro Fonte Viva, Emmanuel, comentando essa questão, lição 113, ele vai dizer assim: que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? Completa. E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Meus irmãos, me recordo que é daquela passagem da mulher que foi pega em pleno ato de adultério, que foi trazida até Jesus, numa praça pública, e diz aqueles doutores da lei disseram a Jesus: Senhor, reza os mandamentos de Moisés que essa mulher seja apedrejada, que ela seja lapidada, e vós o que dizeis? E o Nazareno, de forma muito sábia, olhou-os nos olhos e disse: olha, aquele que dentre vós estiver sem pecados, atire a primeira pedra. E comenta que ele abaixou-se no chão e começou a escrever, ou na areia, ou num terreno empoeirado. E diz os historiadores, os teólogos, que ele começou a escrever os erros daqueles homens, a começar pelos mais velhos. Muitos ali, agora apedrejadores e acusadores, adulteravam com aquela própria mulher, mas agora, quando começaram a enxergar que aquele profeta não era comum, ele enxergava os corações, começaram um a abandonar as suas pedras. E no final, meus irmãos, restava Jesus e aquela mulher. E o Nazareno perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, nenhum deles me condenou. E o mestre, que era perfeito, podia ter condenado, disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Meus irmãos, o perdão do Cristo é um perdão que liberta. É um perdão libertador. A nossa cobrança é pessoal. Ele não nos cobra. Ele entende o meu nível de maturidade espiritual, que não gera condenação. Gera, sim, resultados negativos para mim mesmo. Mas ele não me condena. Somos nós que trazemos ainda, impregnado no psiquismo, as ideias equivocadas da condenação, da dor, do sofrimento, porque cometemos erros. Meus irmãos, todos nós cometemos erros. Os filósofos dizem que o erro não existe. O erro é apenas uma etapa do acerto. Mas seguindo o nosso tema, então o perdão imparcial é aquele que obedece o conceito, o melhor e mais completo conceito de justiça trazido por Jesus, quando ele vai dizer: portanto, tudo o que vós quereis que os homens os façam, fazei-lo também a vós, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas, fazer o outro como gostariam que nos fosse feito. Quando eu cometo um erro, eu quero ser compreendido, eu quero que o outro releve, eu quero ser perdoado. Não é assim? Precisamos entregar para o outro também a complacência, o perdão, a tolerância, sem limites. Quando nós falamos em lei, claro que a lei aqui é a lei de Jesus. O maior mandamento que ele nos apresentou, quando ele disse lá em João 15, versículo 12:
o meu mandamento é este. No capítulo 13 ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Meus irmãos, o perdão, o amor, o perdão é resultado do amor. A prática do perdão nos levará a amar melhor. Tudo certo, meus irmãos, até aqui? Vejam só, perdão imediato, incondicional e imparcial. Mas para colocá-lo em prática, vamos ter aqui dois Is, dois impositivos. Acompanhe comigo. Primeiro, indulgência. O que é indulgência? O dicionário vai dizer que a indulgência é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Não há exercício do perdão se eu não me colocar no lugar do outro. É o seu chefe? É o familiar difícil? Se coloque no lugar dele. Procure compreender de onde ele vem, qual a sua origem, o que ele aprendeu, quais são os seus princípios religiosos. Você vai conferir que vem de uma família com pais abusivos, família ausente, aprendeu que a melhor defesa é o ataque e está atacando, sem saber por quê. Eu li uma vez num livro, há próximos 30 anos atrás, e essa frase me impactou. Eu acabei decorando. A frase dizia assim: se nós soubéssemos das histórias secretas de nossos inimigos, encontraríamos na vida de cada um deles sofrimentos e dores suficientes para desarmar o nosso ódio. Primeiro passo para praticar o perdão é um exercício prático. Coloque-se no lugar dele. Saiba mais da história dele. Crie uma empatia. Segundo ponto, segundo I, introspecção. O que é introspecção? É uma análise íntima e reflexiva que uma pessoa faz sobre si mesma. Exame profundo acerca de suas próprias experiências ou daquilo que ocorre no mundo íntimo. Comece a olhar para você. Será que estamos habilitados, meus irmãos, a atirar a primeira pedra? Será que não temos também telhado de vidro? Será que eu estou em condições de não cometer erros? Mas seguindo o raciocínio, então, meus irmãos, a ideia é começar por perdoar-se. Uma das principais dificuldades para não perdoarmos o outro é porque ainda não entendemos e aprendemos a perdoar nós mesmos. Somos muito exigentes e rigorosos. Perdoe-se. Aceite a sua condição limitada de espírito em evolução, que não te faz inferior e que Jesus não condena. Os equívocos são de teologias arcaicas que vão cair por terra quando o Espiritismo abranger todos os segmentos filosóficos e religiosos do planeta. Mas então, perdoar-se. No livro Palavra de Vida Eterna, lição 15, há uma fala de Jesus, uma fala de Emmanuel com relação a Jesus, que diz assim: não desconhecia Jesus que todos nós, encarnados e desencarnados que vieram aqui para o tratamento, os espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiramos pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. E mesmo assim, Ele nos ama e nos aceita. Experimentou em si a mesma condição moral que temos hoje, mas conseguiu vencer, tornou-se um espírito puro, um Cristo, adotou a terra e vem ser o nosso exemplo. Meus irmãos, esse exemplo que estava crucificado injustamente, preso por 3 cravos que mediam próximos 30 centímetros, 2 deles vazaram os punhos e apenas um os 2 tornozelos. Ele estava içado pelo próprio peso. A dor era profunda. Como se não bastasse, aos pés da cruz, uma multidão dos beneficiados agora zombavam dele. Os mesmos que aclamaram a sua chegada em Jerusalém com mantos e palmas, agora zombavam aos pés da cruz e diziam: Senhor, curaste, salvaste tanta gente, agora desce da cruz, salva-te a ti mesmo. E o Nazareno, como exemplo para cada um de nós, lá do alto, com a visão espiritual, observava a ignorância daqueles irmãos e dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
Ele compreende a sua ignorância. Talvez seja a hora de você aceitá-la e se auto-perdoar, para poder, com mais eficiência, perdoar o outro. É por isso, meus irmãos, que a proposta é: perdoe-se. E lá no livro Palavra de Vida Eterna, caminhando para terminar, lição número 1, o benfeitor espiritual de Chico Xavier vai deixar registrado: recomeçar é bênção da lei de Deus. Meus irmãos, todos nós hoje podemos recomeçar. Todos nós. Não há impedimentos. Podemos, de onde estamos, retomar a caminhada. O discurso de Jesus era e é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que é arrependimento? Voltar atrás, ser flexível, fazer escolhas mais corretas, mudar os próprios conceitos. Quem sabe nessa noite, meus irmãos, sair daqui para buscar o telefone e fazer uma ligação. Sair daqui para fazer uma reparação, para transformar vidas com a nossa própria atitude. Então, meus irmãos, que Jesus, esse amigo querido de todas as horas, que conhece-nos profundamente, possa nos ajudar a sair daqui, no mínimo, desafiados. Como diz Tiago, a deixarmos de ser apenas ouvintes da palavra, para nos tornarmos aqueles que a praticam. E foi o próprio Jesus, numa de suas parábolas, falando dos 2 alicerces, ele vai dizer que o homem que ouve as suas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades, os rios transbordaram e aquela casa não caiu. Prudente é aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Saímos aqui, meus irmãos, desafiados? Sim. Nos autodesafiemos a tentar, com todas as forças possíveis que temos, ser hoje, ser amanhã, um pouco melhor do que somos hoje. Que possa Jesus nos amparar e nos fortalecer. Muita paz, queridos.